Isto é o que acontece quando um tiro de mosquete atinge um corpo humano. O projétil perfura a pele. Quando faz isso, leva fragmentos da roupa e pólvora. O tiro atravessa a carne, queimando o tecido e perfurando camadas exteriores da pele. Abre caminho violenta e desordenadamente através do músculo, cortando fibras e danificando tendões, veias e artérias. Ferimentos com balas de mosquete eram muito piores do que os feitos com adagas, espadas ou flechas. Quando a lâmina de uma flecha entra em um corpo, ela produz um orifício limpo e, com alguma sorte, pode ser retirada de novo. Mas, com a invenção do mosquete e de armas maiores que se seguiram, as cenas de batalha se transformaram. Os poucos cirurgiões disponíveis tinham de lidar com feridos em estado assim tão grave diariamente. Quando as armas abriam fogo e os homens caíam, a fumaça se misturava a uma espécie de finíssimo vapor vermelho, justamente do sangue que espirrava dos homens feridos e mortos. Ambrose Paré nunca vira tamanho horror. Aos 27 anos de idade, ele foi nomeado cirurgião de campos de batalha pelo comandante da infantaria francesa no cerco de Turim. O exército havia sido deslocado ao nordeste da Itália pelo rei Francisco I, em uma disputa de longo prazo sobre o território com o líder do Império Romano, Carlos V. Quando Paré chegou, a carnificina já era pavorosa. Para chegar perto do campo de batalha, ele teve que passar entre soldados mortos e feridos gravemente. Abrindo caminho entre eles, o melhor que pôde, foi forçado a ignorar os derradeiros lamentos e pedidos de ajuda dos agonizantes. Como Vesalius havia observado, na medicina europeia do século XVI, até mesmo cirurgiões muito experientes tinham pouco prestígio na sociedade. As pessoas que se dedicavam a esta prática eram, comumente, barbeiros. Não haviam recebido treinamento médico formal e passavam a maior parte do tempo recortando barbas ou cortando os cabelos ou antigas verrugas. Mesmo Paré não era qualificado nem registrado como cirurgião. Não tinha qualificações acadêmicas e nenhuma experiência, senão os mais elementares procedimentos cirúrgicos. Tudo que ele aprendeu sobre a profissão, se é que aquela atividade poderia ser assim descrita, veio com a experiência prática. Ele estava familiarizado com a anatomia básica e as teorias das mais avançadas técnicas, como a amputação, mas não tinha tido a oportunidade de colocar este conhecimento em uso. Foi obrigado a aprender rapidamente. Embora a tecnologia da guerra tivesse avançado consideravelmente nos últimos séculos, a cirurgia de batalha mudara muito pouco. Os cirurgiões tinham poucas opções a seu dispor. Ferimentos complicados ou fraturas múltiplas de perna ou braço usualmente significavam que o membro tinha de ser removido. Se uma bala entrasse na barriga de um soldado, os cirurgiões tinham de tratar de removê-la com seus dedos ou tentavam drenar o sangue do ferimento. Para alguns soldados gravemente feridos, as esperanças de sobrevivência eram mínimas. Todos os dias, Paré tinha de serrar membros. Para parar o sangramento, usava cauterização com ferro em brasa. Quando removia uma perna ou um braço, ele colocava esse instrumento contra a carne, queimando os músculos, os vasos sanguíneos e a pele,
tudo junto. A cauterização não era apenas brutal, mas também absolutamente ineficaz. Quando os cirurgiões amputavam um membro, havia uma tremenda perda de sangue. Muitos soldados sangravam até a morte, antes que as artérias fossem seladas. Mesmo que não morressem imediatamente, perdiam tanto sangue que suas chances de sobrevivência eram muito escassas. Parré começou a procurar desesperadamente por meios melhores e mais humanistas de tratar ferimentos de batalha. Sua prioridade era desenvolver um método mais efetivo para estancar o fluxo de sangue. O pouco tempo livre que lhe restava era devotado ao estudo de textos de anatomia. Suas soluções eram simples. Sua primeira invenção ele chamou de bico de corvo. Tratava-se de uma espécie de pinça curva que poderia ser colocada na artéria para bloquear o fluxo de sangue. Embora outros vasos, os menores, continuassem abertos, aquele instrumento parava boa parte do sangramento e dava a Parré mais tempo para realizar as operações. Em seguida, ele desenvolveu uma maneira de fechar os vasos sanguíneos com nós durante as amputações. Essa não era uma ideia completamente nova, mas não havia evidência de que tivesse sido praticada antes. Quando a artéria era pinçada com o uso do bico de corvo, ele amarrava o vaso abaixo da área pinçada usando fio de seda. Sem receber mais sangue, a porção do canal abaixo da ligadura realmente morria e caía. Parré publicou seu primeiro livro, Tratamento de Ferimentos à Bala, literalmente Treatise on Gunshot Wounds, em 1545. Nele, o autor detalhava suas experiências em campos de batalha e as lições que aprendera. O livro revolucionou a cirurgia de trauma, no mínimo em muitas das principais áreas do continente europeu. Infelizmente, pelo fato do livro ser escrito em francês e não traduzido para o latim ou o inglês, outros cirurgiões, praticamente os da Grã-Bretanha, continuaram a usar a cauterização como tratamento. De um jovem, inexperiente e mal qualificado cirurgião, Parré tornou-se um dos mais célebres praticantes da medicina da França. Seu tratado foi, finalmente, traduzido para o inglês em 1617, como o método para curar ferimentos de armas de fogo, e, também, por setas e dardos. As contribuições de Ambroise Parré para a cirurgia moderna, não obstante, são consideráveis. Acima de tudo, seus esforços para reduzir o sofrimento de seus pacientes foram um grande exemplo para as futuras gerações de cirurgiões. Graças a Vesalius, os erros de Galeno foram corrigidos e os cirurgiões agora conheciam como era o corpo inteiro. Parré trabalhou duramente para selar os vasos sanguíneos e evitar que os pacientes sangrassem até a morte. O que esses dois homens tinham em comum era a coragem para questionar o status quo para desafiar o dogma médico que estava errado. Eles eram cirurgiões que confiavam no que viam com seus próprios olhos e aprendiam com suas próprias experiências. Duas das maiores barreiras para tornar a cirurgia bem-sucedida foram vencidas. Mais 300 anos se passariam antes que um próximo maior obstáculo, a dor, fosse superado.